meio-dia e 25, a gente segue na pauta econômica, agora falando sobre Produto Interno Bruto do Brasil, que cresceu 2,3% em 2025, acima das expectativas, depois da divulgação dos dados do IBGE. O resultado aponta que a economia brasileira chegou a 12,7 trilhões de reais em riqueza produzida no ano, com destaque para o desempenho positivo de setores como agropecuária, indústrias extrativas, informação e comunicação e serviços, que juntos respondem pela maior parte dessa expansão. O desempenho demonstra que, mesmo em um ambiente com juros elevados e incertezas externas, a economia manteve a expansão apoiada por setores menos sensíveis à política monetária restritiva. Vamos entender melhor sobre esses números do PIB divulgado hoje? Nós conversamos agora ao vivo com Zeina Latifi, consultora econômica, sócia da Gibraltar Consulting, que faz a gentileza de nos atender. Zeina, sempre um prazer poder ouvi-la e tê-la aqui no radar. Obrigada pela entrevista, por ter topado essa conversa. Queria te ouvir sobre o número aí de crescimento do PIB, né, de 2,3% em 2025. O presidente Lula vinha afirmando que todo mundo ia se surpreender com o resultado do PIB, ainda que a gente tenha sofrido tanto aí com o tarifaço dos Estados Unidos, outras intercorrências também, até dentro do contexto mundial, né, que a gente acompanha. Qual que é a sua avaliação sobre esse resultado do PIB? Muito bem, bom, prazer estar com vocês. Olha, primeiro ponto é que a gente vinha numa sequência, todos os anos, ali desde 2021, de surpresas significativas, sempre o PIB surpreendendo para cima. Não foi o que aconteceu em 2025, veio muito mais próximo, né? Então, a economia fechou com um crescimento de 2,3%, a expectativa um ano antes era de crescimento de 2%, veio dentro. Eu concordo que foi um ano com desafios, mas mesmo nessa questão do tarifaço, enfim, é importante a gente lembrar que o comércio mundial seguiu um dinamismo bastante relevante. E o Brasil vem conseguindo conquistar mercados. Então, quando a gente olha o volume exportado no Brasil, pelo Brasil, continuou crescendo. Então, reorienta a produção, tivemos uma safra agrícola importante, isso também potencializando as exportações. Só para você ter uma ideia, desse crescimento de 2,3% ano passado, quase 1% é por causa da agropecuária. Então, para ter uma noção, foi realmente, depois de um 24 difícil, 25 foi um ano de safra recorde. E, obviamente, teve um peso grande. Então, eu diria o seguinte, olha, o resultado poderia ter sido melhor, já não teve aquelas surpresas dos anos anteriores, né? E a razão principal para a desaceleração foi a necessidade do Banco Central de subir os juros. Quando eu falo poderia ter sido melhor, porque se a gente tivesse tido um quadro de maior controle das contas públicas, e aí eu estou falando de uma forma geral, não é só o governo federal, estados e municípios, enfim, se tivesse tido um controle maior, os juros não precisariam ter sido tão elevados e, obviamente, a desaceleração da demanda não precisaria ter sido tão forte. Quando a gente pega, por exemplo, os dados de consumo, ao longo do segundo semestre, quando a política monetária age ali, né, bem fortemente, segundo semestre, não, no primeiro, o consumo das famílias ficou praticamente estável. Então é isso, acho assim, poderia ter sido melhor, né, se a gente tivesse um outro mix de política econômica aí, um fiscal mais conservador para o Banco Central não ter subido os juros tanto, né, foi para 15% como nós sabemos. Você falou do consumo das famílias, né, Zeina? E queria entender melhor, justamente com você, o que esse desempenho de cada setor expõe sobre o desenho econômico do Brasil, sobre áreas que a gente não consegue, parece que não consegue evoluir muito, né? Agropecuária e setor extrativista, claro, puxaram o PIB com força. A indústria teve crescimento negativo, não demonstra crescimento significativo ao longo dos últimos anos. A que se deve esse baixo desempenho da indústria? Por que a gente não sai disso, Zeina? É o tal do custo Brasil, né? É difícil. A economia brasileira é uma economia que tem um ambiente de negócios hostil, né? Difícil. E aí, muitas vezes a gente fala muito dos juros, mas tem outros fatores que possivelmente pesam muito mais, por exemplo, como a insegurança jurídica, a elevada carga tributária, o capital humano, ou seja, a qualidade da mão de obra nossa
insuficiente para os avanços tecnológicos. Então, tudo isso acaba limitando o apetite, né, contendo o apetite para investimento no país. A gente viu ali a taxa de investimento no país em 17% do PIB, é um patamar muito baixo quando a gente compara, inclusive, com países vizinhos da América Latina, que tem números mais próximos de 23% do PIB. Então, tudo isso limita o investimento do país, né? Torna o risco da operação mais elevado. Com juros elevados, para que você se importar em fazer investimento, né, produtivo? E, obviamente, ao longo do tempo, isso significa também produtividade mais baixa na indústria, que é o setor que está mais atrasado, vamos dizer assim. A gente ainda, para você ter uma ideia, nós tivemos aquela recessão, grave recessão, ali a grande recessão de meados 14 e meados de 2016, ainda a gente não voltou ao patamar pré-recessão. Então, realmente, a indústria ficou bem para trás e com todas as consequências disso no mercado de trabalho e, obviamente, também no consumo das famílias. Então, o Brasil precisa acelerar as reformas para a gente poder ter um dinamismo nesses setores que precisam mais, né, de segurança jurídica, enfim, para aumentarem o seu investimento e a sua produção. Então, está muito desequilibrada a nossa economia por esse aspecto. Zena, queria aproveitar para te ouvir, saindo um pouquinho do PIB, mas queria ouvir que você tentasse estimar para a gente o impacto do aumento do valor do petróleo com os conflitos que a gente acompanha no Oriente Médio. Aqui no Brasil, as autoridades, o próprio ministro da Fazenda, o secretário do Tesouro, vem falando que num primeiro momento o Brasil até poderia se beneficiar. Mas qual que é o limite do valor crescer de forma que passe a ser um grande complicador para a gente aqui no Brasil? Olha, o primeiro ponto, quer dizer, tem um grau de incerteza grande, porque a gente não sabe a extensão desse conflito e, obviamente, o quanto pode ainda piorar o mercado. Agora, tem alguns atenuantes, né? Não existe hoje um quadro de uma super demanda por petróleo, estoques muito baixos, não é isso, então isso ajuda a conter. Então, se não tivermos um conflito muito estendido, não haveria por que ter uma pressão tão significativa no preço do petróleo, muito além do que a gente já está vendo. Esse é o primeiro ponto, mas fica a dúvida, né? Porque realmente o grau de incerteza é grande. Para ter impacto mais claro e inflacionário no Brasil, lembrando que os preços são controlados pela Petrobras. E o que a Petrobras costuma fazer? Ela aguarda um tempo para ver se a oscilação é só volatilidade, que logo volta, ou se é uma mudança de patamar de forma mais duradoura, uma mudança mais duradoura. Se isso se concretizar, quer dizer, passaram-se semanas, enfim, passou um determinado período e o petróleo não tem recuo algum, mantém-se num patamar muito elevado, aí a tendência é a Petrobras reagir. Mas até então, a tendência é esperar, é aguardar. Então, o impacto inflacionário no Brasil, por esse aspecto, pode ser que ele demore e nem seja tão significativo a depender da duração da guerra. O outro elemento é o comportamento do dólar, porque a gente fala do preço do petróleo em dólar, mas tem que também ver a taxa de câmbio. Afinal, né, é isso que faz o preço em reais, que é relevante para a decisão da Petrobras. O câmbio, de novo, dependendo da extensão, mas o câmbio eu acho que é uma variável mais blindada, porque uma guerra ela tem custo para a economia norte-americana, né? É de novo uma intervenção em outros países. São fatores que tiram a força do dólar no mundo, né? Além do custo fiscal que o conflito envolve. Então, eu tendo a acreditar que a moeda americana ela vai continuar se enfraquecendo no mundo, o que ajuda, obviamente, a manter a cotação do dólar no Brasil ainda bem comportada. Com volatilidade, sim, a nossa moeda é das mais voláteis do mundo, né? Então, volatilidade é a regra do jogo, mas não está claro que isso vai ser um fator adicional na nossa inflação. Ou seja, vamos ter que falar o óbvio aqui, né? Mas vamos ter que esperar para ver a extensão desse conflito, mas não quer dizer que tem uma tremenda elevação de inflação contratada. Não dá para a gente dizer ainda isso. Zena Latifi, muito obrigada pela conversa aqui no Radar. Volte sempre. Obrigada, até uma próxima.
Obrigada, até lá.